Faça-me sinal. Temos? Ok. Olá, boa tarde a todos. Estamos no centro do mar, em Viana do Castelo, onde hoje vamos discutir o papel do turismo náutico para a região, com um painel de 6 pessoas, todas elas com responsabilidades e com uma série de competências nesta área, que nos vão ajudar a perceber como é que este é um fator distintivo do Alto Minho e como é que pode também no futuro tornar-se um fator distintivo de Portugal no contexto europeu e mesmo mundial. Vou começar por apresentar as pessoas que tenho comigo na sala, fazendo uma ressalva prévia, que é, entramos todos com máscara, incluindo eu, que atirei para fazer esta primeira apresentação. Todos os convidados do debate também estão de máscara, mas estamos à distância regulamentar, de acordo com as normas atuais do tempo que vivemos, e para que esta seja uma conversa mais amigável, todos nós vamos tirar também a máscara e para podermos conversar livremente. Começando pelas apresentações, e se calhar cada um vai tirando a máscara à medida que elas vão sendo feitas, tenho aqui do meu lado esquerdo o nosso anfitrião, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, José Maria Costa. Depois, a ordem não é exatamente a mesma que eu tenho escrita nas minhas cábulas, portanto vou esperar que isto corra tudo bem. António Nogueira Leite, que é... Não. Não, já estou a errar, é a segunda logo. António José Correia. António José Correia, peço desculpa, que é o responsável vamos lá, Presidente do Fórum Oceano e responsável pelas estações náuticas, Sim, certo? coordenador das estações náuticas. Conseguimos chegar até aí bem. A seguir, Inácio Ribeiro, da Entidade de Turismo do Porto e Região Norte. Depois, Carlos Rodrigues, certo? Do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Júlio Pereira, Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. E, à minha direita, que é quem me falta apresentar, e que era o segundo da minha lista, portanto, vamos voltar aqui atrás, Vítor Dias, Diretor Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude. Agora que estamos todos apresentados, vou começar por lançar a questão, começando por pedir ao anfitrião, que acho que quem abre as honras do debate, o turismo náutico é importante para a região. Como é que esse papel vai ser reforçado a partir do momento que há um selo que qualifica os 10 municípios da comunidade como se podendo distinguir nesta área, e isso reforça também o papel que todo o Alto Minho pode ter na atração de turismo vocacionado para esta área ou para estas áreas relacionadas com o turismo náutico. Boa tarde a todos e cumprimentar também os colegas de painel e agradecer já também esta oportunidade. Dizer que a comunidade intermunicipal tem, ao longo desses últimos anos, feito um trabalho, nós entendemos que é um trabalho importante, na qualificação de algumas infraestruturas de apoio à prática dos desportos da natureza de uma forma geral, mas com uma especial incidência no aproveitamento e na valorização daquilo que são os nossos espaços naturais. O Alto Minho é, por excelência, portanto, um território de qualidade ambiental. Foi também bafejado pela sorte, do ponto de vista de termos um oceano e termos também rios, portanto, que são, de facto, muito interessantes do ponto de vista do aproveitamento turístico. E houve uma preocupação de todos os presidentes de Câmara de potenciar, no fundo, aquilo que são os ativos ambientais. Procuramos fazer sempre numa ótica da sustentabilidade, ou seja, da adequação das cargas, mas também de valorizar aquilo que é o nosso património natural. E, nesse sentido, fomos também apresentando ao longo dos anos diversos projetos, diversas iniciativas, que foram sendo financiadas por diversos instrumentos comunitários e que, em parcerias diversas, quer com áreas do turismo, quer com áreas do desporto e da juventude, quer mesmo com áreas culturais, fomos também valorizando. Hoje, eu diria que o Alto Minho apresenta-se, portanto, no contexto nacional e internacional, como já uma referência, portanto, do turismo sustentável, mas também com muitas provas e muitos eventos e também muitas atividades associadas aos desportos náuticos. Basta dizer, portanto, que Viana do Castelo tem, portanto, uma referência, portanto, onde estamos. Este mesmo espaço onde estamos, que é o Centro de Mar, visa também adequar aquilo que é a nossa cultura marítima com a atividade, portanto, da proteção dos oceanos, da sustentabilidade. É um trabalho que estamos a fazer com as escolas, que é, no fundo, aumentar aquilo que é a literacia científica e oceânica dos nossos jovens, procurando também que eles tenham consciência dos valores ambientais, do respeito pela natureza, para que, quando praticam desportos, possam ter, de facto, essa referência, mas também das nossas tradições, das tradições ligadas à pesca, das tradições ligadas ao traje, enfim, um conjunto muito vasto. E depois,
Cada concelho tem vindo a aproveitar também, do ponto de vista do desenvolvimento e da prática desportiva, da formação de jovens, que é uma componente importante, que também fomos associando, não só na perspectiva do turismo, da economia, tanto que é importante, mas também da formação. Todos os concelhos têm feito este trabalho, portanto, de acordo com o potencial que têm. Foram também dinamizando um conjunto de infraestruturas e também de atividades. Temos hoje muitas empresas ligadas ao turismo da natureza, que também fazem, digamos, esse aproveitamento. E também, como está aqui o Presidente do Instituto Politécnico, temos tido também a preocupação de articular também, conjuntamente com as escolas do Instituto Politécnico que estão residentes no Alto Minho, em particular com a Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço, um conjunto de atividades, um conjunto de valências, quer do ponto de vista do conhecimento, quer também do ponto de vista de interação, que tem vindo ao longo deste tempo, digamos, a centrar-se. Recentemente, aquilo que nós temos vindo a fazer é procurar, para além daquilo que é a atividade, o reforço, digamos, destas competências que temos vindo a ter, é também o reconhecimento da qualidade e da excelência. E para isso, naturalmente, que sendo também, enfim, acompanhando também os trabalhos que o Fórum Oceano vem fazendo ao longo destes anos, vimos com muito interesse este projeto das estações náuticas, porque, no fundo, ia ao encontro também da nossa ambição, do Alto Minho, que era de termos também um espaço que pudesse ser reconhecido e certificado, tal como nós, há uns anos atrás, quando fomos ver um projeto muito similar, portanto, à Bretanha, portanto, em França, verificamos também que havia já uma certificação dos próprios centros náuticos da Bretanha, em que haveria uma qualificação dos próprios técnicos, do próprio serviço que era prestado e que nos pareceu ser também muito interessante. Por isso, também aqui uma palavra à Fórum Oceanos pelo trabalho que desenvolveram, não só de coordenar e de organizar toda esta fileira, que era muito importante, mas também por, de certa forma, credenciarem, portanto, criarem um conjunto de procedimentos e de protocolos específicos que nos permitem, portanto, dar uma garantia a quem nos visita de que, quer os equipamentos onde estamos, quer as atividades que são lá, digamos, feitas, quer todo este enquadramento é feito da melhor forma, portanto, e com, digamos, com a melhor, digamos, qualidade e procurando ter, digamos, o maior rigor do ponto de vista daquilo que são a prestação de serviços, que é fundamental. Deixe-me tentar ajudar quem está menos familiarizado com o tema, nomeadamente do que é que são isto das estações náuticas, pedindo agora a sua ajuda para nos clarificar um bocadinho a história deste conceito, porque assim, quem está no Alto Minho parece mais ou menos óbvio falar de turismo náutico e de estações náuticas, mas há aqui um conceito subjacente, e nomeadamente este exemplo que foi dado agora da Bretanha e que vocês acompanharam, certamente que vos ajudou também a perceber do ponto de vista mais conceptual porque é que se estava a individualizar dentro do turismo áreas concretas e ter aqui esta nova também nomenclatura para traduzir estas realidades. O que é isso e quando é que surgiu? É assim, eu não resisto em não lhe responder já diretamente. É a minha vida. Mas eu depois insisto. Eu não vou esquecer. Eu também não. É só porque não imaginam, e acho que todos, a enorme satisfação que é estar aqui nos Gilianos. E saber que isto é uma autêntica casa da cultura marítima, e isso já que eu tinha estado aqui com o Presidente, na altura em que eu era Presidente da Câmara de Peniche, e quero-te felicitar por isso, porque tudo aquilo que aqui está, os conteúdos, agora contavas ali nos livros, nos mapas, é isso. E, na prática, é o seguinte, tomáramos nós que todas as estações náuticas tivessem, de facto, esta questão deste conteúdo e não é só manifestar interesse que queremos ter coisas, é concretizá-las. E por isso queria-te renovar aqui o que eu tenho dito. E pronto, e acho que esta é a introdução para a resposta o que é isto das estações náuticas. É assim, a estação náutica é, se quisermos, no último caso, um conceito abstrato, mas que, ao fim e ao cabo, se concretiza através daquilo que num determinado território. Aqui foi escolhida a comunidade intermunicipal, com os diversos municípios, etc. Mas noutros é um território de municípios só, individualmente. Aliás, penso que é uma originalidade, não é? Em termos o desafio que fazemos aos territórios, inspirados nas estações náuticas francesas e nas espanholas, envolvendo as castelhanas e também cá da Catalunha, e em que os territórios são desafiados a partir da água, organizarem-se em torno de uma parceria
que eu chamo quase uma caldeirada, né? De caldeirada de o pessoal da restauração, da hotelaria, dos clubes náuticos, e tu desenvolveste aqui com o Centro Mar muitos clubes, as empresas que prestam serviços na área da náutica também, as atividades marítimo-turísticas, o pedestranismo, é tudo aquilo que de alguma forma possa estar em contacto com a água. E por isso, nós neste momento lançámos agora um portal que eu convido para quem, ou aqui ou lá para casa, não sei, que é o Nautical Portugal, ou se quiserem pôr só Estações Náuticas de Portugal, e aparece lá o portal que nós lançámos na segunda-feira, e onde, se eu pudesse navegar aqui, mais tarde, aparece lá o Alto Minho. É muito intuitivo e, portanto, nós podemos pegar no mapa e clicar, olha, eu quero ir para o sul, ou quero ir para o norte, ou para, digamos, ou mais para o interior. Estas 24 estações náuticas, de facto, repartem-se a partir da água, e temos estações náuticas no Alqueva, no Castelo de Bode, de onde vim já hoje, já estive no Castelo de Bode, Cabeceiras de Basto, por exemplo, com muito interesse também ali os lagos do Baixo Sabor, o Azivo e tudo, portanto, ficar aí. Tem uma particularidade que é o de adesão livre, no entanto, protocolizada, onde perante a Fórum Oceano tem que ter um plano de atividades, tem que ter objetivos e, mediante um conjunto de critérios que eu não vou estar de todos, mas aqueles que me parecem agora mais relevantes. Até por causa do título, Alto Minho Sustentável por Natureza, que é um dos critérios, dos 13 critérios, é a questão da sustentabilidade. E isso muito virado também, enfim, desde logo para a sustentabilidade ambiental, que eu introduzia agora, que é a sustentabilidade sanitária também. Ou seja, como é que a bordo de uma embarcação que eu vou passear, dar uma volta, ou uma prancha, quer seja de stand-up ou de surf, quais é que são os cuidados que sei que a montante foram tidos, e por isso a questão estamos a motivar muito as organizações, as empresas, particularmente, para o clean and safe. Ou seja, porque isso pressupõe logo uma determinada cultura de segurança, etc. Bom, destas 24 estações náuticas, temos cerca de 1000 entidades envolvidas, norte a sul do país. Todas elas estão no Nautical Portugal. E depois, um pormenor que eu acho que faz as entidades coordenadoras, a entidade coordenadora daqui é acima do Alto Minho, que mais de 60% destas entidades são empresas. Portanto, nós temos nesta rede entre 500 e 600 empresas, e por isso mesmo todo o portal está muito orientado para, nesta fase, para a pré-reserva, ou seja, é fácil, escolho a região, ou escolho a modalidade, ou escolho a estação náutica. Eu sei que quero ir aqui para a estação náutica do Alto Minho, quero ir a Viana, quero ir a Ponte Lima, para onde quiser. E escolho a atividade. E, portanto, até posso escolher o restaurante que eu quero. E aí, temos aqui uma oferta, os rojões, então, é uma delícia. E pronto, acho que estamos aqui num sítio. Deixa-me apanhar um bocadinho só o fio à meada, que nós vamos fazer aqui várias rondas, para tentar agora ouvir do lado de quem pensa o turismo de uma maneira mais enquadrada com a região, com o Porto e com o Norte, de que forma é que este atributo em específico, ou seja, o turismo náutico, a possibilidade toda que Portugal tem, que no fundo é transversal ao país, de usar o mar e os rios como um argumento para se visitar e para se usufruir do nosso património, está neste momento a ser olhado pela entidade de turismo, neste contexto muito específico, que é um ano em que nós tivemos que baralhar e dar de novo e repensar, e se calhar até ter aqui uma ótima oportunidade para repensar também o nosso mapa futuro, como é que queremos olhar para quem nos visita, seja dentro do país ou seja quem vem de fora. Boa tarde, Ruth, e boa tarde, Presidente José Maria Costa, e neles todos os meus cumprimentos. As crises são momentos de desafios, de oportunidades. Não é? Nós vivemos em permanente crise, seja elas quais forem. Nós próprios, com a saúde, estamos sempre com desafios. Mas a economia e os economistas, ou quem se dedica a esses estudos, estuda permanentemente os ciclos e as crises, uns mais longos, outros mais curtos.
E as crises são sempre momentos de grandes oportunidades. A crise, entre aspas, que estamos a viver, de facto, vem do lado da saúde e da saúde pública e que nos está a pôr a tudo e a todos em sentido, como se diria na tropa, não é? Em sentido. E os desafios são tremendos, porque eu costumo dizer que em termos de economia, em termos do momento que vivemos, se compararmos com a aviação, a queda do avião é a pique e o levantamento é muito lento e muito longo. Portanto, não obstante, o tempo que é o que estamos a viver lança-nos, de facto, desafios para como sair das circunstâncias em que estamos e como conseguimos os melhores instrumentos para sairmos das circunstâncias em que estamos. O turismo de Portugal tinha vivido nos últimos 7, 8, 9, 10 anos momentos extraordinários. O início do ano, janeiro e fevereiro, eram meses já de recorde, comparativamente com os períodos homólogos dos anos anteriores, do ano anterior e dos anos anteriores. Os 27 milhões que visitaram o país e os cerca de 5,5 milhões que visitaram o Norte. E já agora no Norte, este Minho e Alto Minho, digamos, considerando todo o Minho, estamos a falar de mais de 20% de visitas, portanto, destes 5 milhões e tal que nos visitaram, com 10,5 ou 10,7 milhões na estadia, portanto, quase 2 dias de estadia, eram encorajadores, eram muito encorajadores. Para mal dos nossos pecados, este vírus pôs-nos, de facto, todos de quarentena e, para muitos dos negócios, e em particular o setor do turismo, é aquele que mais sofreu pela base, mas completamente pela base. Nós temos aí o mês de abril, abril-maio, em que, grosso modo, a quebras no grosso do turismo ultrapassou os 90% e alguns setores específicos aos 97, 98, 99. Estamos a começar a libertar-nos, aquilo que eu apelo, e vinha a conversar um bocadinho com o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Engenheiro, digamos, a necessidade de continuarmos parcimoniosamente, com muita parcimónia, a sabermos comportar. Estamos num território fantástico, de pessoas muito autênticas, muito generosas, de muita entrega, de coração muito aberto, e que na hora de expressar tudo que lhes vai no coração, sai pela boca o que vai de encantos, muitas vezes de provocações que fazem parte do meio, mas que é a alma viva destas gentes, mas que na hora de viver e conviver, gostam de viver e conviver muito próximos, o que é paradoxal com o momento que vivemos de confinamento e de combate ao vírus. Isto para dizer o seguinte: nós, em termos turísticos, temos esta realidade sociológica de pessoas muito efusivas que gostam de viver. Eu não sou minhoto, mas sou dentro de Douro e Minho, portanto, sofro dos mesmos males, dos mesmos pecados que os do Alto Minho, as raízes são as mesmas, e há que saber comportar para melhor sairmos desta circunstância excepcional. E que instrumentos? Quando chegamos a maio, junho, a começar a libertar-nos do confinamento, começámos a verificar que tudo que era turismo de interior, alojamento local, mais regularidade, começaram a ficar esgotadíssimos dos espaços de alojamento turístico. E percebe-se porque qualquer pessoa, qualquer família, alguém que queira libertar-se um pouco do sufoco da prisão que esteve sujeito, quer espaços de conforto, segurança, confiança, privacidade que encontra nestes espaços e não encontra propriamente nos grandes espaços de aglomeração turística, que são os grandes centros urbanos, com carga histórica, ou as praias, que é a veraneio. E o tempo provoca-nos e nós temos que nos libertar. E, de facto, este é um produto excelente a este nível, porque permite que muito do que se possa fazer, podemos fazer, digamos, não socializando tanto uns em cima de outros, permitam-no à vontade, e desperta-nos para produtos novos que nós muito precisamos, e este vai-nos ajudar. Novo no sentido da massa da dimensão, que é a água. Nós, ainda a semana passada, lançamos já, digamos, em estratégia comum articulada com a Agência de Promoção Externa, com a Associação do Turismo do Porto, e uma campanha nacional e internacional de promoção do Norte. O Norte fica lá em cima, bem no topo, é lá que somos felizes, e a base dessa mensagem é a água. A base é a água. Desportos de guiso, lazer, tudo, seja nas quais forem. E não esquecer que os maiores campeões do mundo de surf, por exemplo, treinam no nosso norte. Neste litoral é que o turismo Porto e Norte compreende de Espinho até Miledo, mas é neste território. E Viana tem condições excepcionais e fantásticas. O Sr. Presidente do lugar vai falar aqui elementos sobre os níveis de ocupação turística de alguns hotéis precisamente ligados ao mar e ao escudo do mar. E
E eu gostava que fosse ele a falar, porque fala com mais autenticidade e com a propriedade que lhe merece, porque ele, de facto, é o líder do território. E estava a dizer que isto é um produto fantástico a este nível, porque não vem massificar pela massificação e vem diversificar. E vem trazer outra coisa, é ajudar-nos a cativar ainda muito mais o turismo, o turista, sobretudo, de bons mercados emissores do centro da Europa, bons no sentido do poder económico, do apreço que têm e dos encantos que encontram neste nosso território. Neste nosso território, estamos aqui a poucos metros, é só sair de lá fora do barco e nadar um pouco, estamos em instâncias fantásticas para que possamos continuar a promover e voltar, e aqui para passar a palavra, voltar a encontrar os números que estávamos a atingir em 2019 e que 2020 era promissor. E espero bem, o Luís Pedro Martins, o Presidente da Entidade Regional, acredita, e eu partilho com ele que talvez na Páscoa do próximo ano já possamos estar numa velocidade de cruzeiro, digamos, muito agradável e simpática para aquilo que eram os números que nós queremos atingir. Porque isto é um processo lento na recuperação. E acredito que a água, o desporto em torno da água, e neste caso as estações náuticas, vai ser para nós mais um fator e um produto fantástico de promoção do território. E para terminar mesmo neste momento, dizer que, ainda bem que o Presidente António José Correia não disse, digo eu, das 24 estações náuticas já chanceladas, as 6, 25% são no Norte, portanto, já levamos alguma vantagem, já estamos a ganhar qualquer coisa, não vamos ficar na Isto é bom sentir que o território quer competir e pronto. É bom sinal, é disputado. Isto é um sinal positivo. Okay. E com este lugar no pódio passo a palavra. Sim, eu gostava de ouvir o Carlos Rodrigues sobre o papel que têm as universidades e que têm neste momento, neste caso o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, na promoção destas regiões, mas na perspectiva de formar pessoas, na perspectiva de também poder olhar do lado do conhecimento, que é o que se faz nestes espaços de ensino e de formação, para enriquecer não só quem vem, quem fica, mas também aquilo que nós conseguimos saber destes territórios e que nos permite melhorar a oferta que existe. Boa tarde a todos também. Nós temos trabalhado estas temáticas de há muitos anos, há mais de 30 anos que nós temos um curso de turismo no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, até o primeiro curso do Instituto, enquanto instituto, e que trabalha todas estas temáticas, não só a náutica, mas tudo aquilo que diz respeito àquilo que é o setor do turismo, nas suas várias vertentes. Há cerca de 15 anos, e agora mais focado, na nossa Escola Superior de Desporto e Lazer, temos um curso de desporto e lazer, onde as atividades náuticas têm uma parte fundamental na formação, digamos, na capacitação dos nossos estudantes. A vela, o remo, o kitesurfing, o canoeing, o rafting, o surf, todas as atividades. E evoluímos já há uns anos, digamos, para um nível mais elevado de formação, de capacitação, ao nível do mestrado, com o mestrado de Turismos da Natureza, onde, efetivamente, então, sim, a parte do estudo, digamos, da náutica, do mar, do rio, das lagoas, tem, digamos, uma componente muitíssimo importante. E é esta parte que nós, digamos, que é a capacitação dos nossos alunos, a formação dos nossos estudantes, que vão pôr no mercado, nas empresas que se dedicam a estas atividades, competências, porque, digamos, a qualidade faz-se com conhecimento, não é? E essas empresas têm que estar capacitadas, têm que ter recursos humanos suficientemente capazes, por um lado, para darem resposta àquilo que cada vez mais, na diferenciação que, digamos, estes turistas querem e procuram. Por outro lado, também algum empreendedorismo. Há estudantes nossos que eles próprios depois veem a oportunidade de, nestas áreas, eles próprios se estabelecerem enquanto empresários. Esta é a parte da capacitação. Mas a relação do Instituto relativamente a este setor não é só a parte da capacitação, quer dizer, é também o estudo dos territórios, o estudo das oportunidades. É isso, digamos, o estudo em algumas matérias que ajudam, digamos, que à atividade. Eu tenho aqui alguns exemplos. Temos feito desenvolvimento, por exemplo, de fatos de neoprene para estas atividades específicas. Temos desenvolvido também um fato de neoprene para pessoas com mobilidade reduzida, temos entre as nossas
Escola Superior, e isso é um prazer para mim dizê-lo, entre a nossa Escola Superior de Desporto e Lazer, a nossa Escola Superior de Tecnologia e Gestão, naquilo que são os materiais e o design, desenvolver, também a pedido de uma empresa, diga-se em boa verdade, desenvolver pranchas de cortiça, não é? com base em cortiça. Temos também, e a pedido de empresas, isto são só exemplos de coisas que poderemos fazer, temos uma empresa que nos perguntou, efetivamente, e agora com esta pandemia, que cuidados é que eu tenho que ter na desinfecção dos materiais, designadamente dos fatos. E nós trabalhamos com eles, nós somos também, me apraz dizer, para mim é uma satisfação afirmá-lo, que nós somos parceiros, a CIMA é nossa parceira, nós somos parceiros da CIMA de há muitos anos, e com eles temos trabalhado no sentido de desenvolvermos um conjunto, muitas vezes com a ajuda do IPVC, o projeto muitas vezes é promovido pela Comunidade Intermunicipal, mas onde nós temos colaborado num conjunto de projetos que se dizem que respeitam designadamente também a todas estas atividades ligadas com a água, sem solatos, não é? Com o mar, com o rio, com os lagos. Vou fazer uma perguntinha de uma coisa que estava a falar há pouco sobre a capacitação. Daquilo que é a análise destes 30 anos de trabalho que já têm e destes 15 mais recentes que acabou por focar, esta capacitação que fazem nestas áreas concretas tem sido mais importante para fixar jovens da região que encontram no turismo da natureza e encontram na náutica a possibilidade de facto de continuarem a trabalhar na região e não terem que sair, ou na atração de jovens de outros locais que vêm estudar para cá por causa dessa capacitação? Bem, no caso do desporto e do lazer, acontece que o nosso curso tem mais estudantes de fora do distrito do que dentro do distrito. Porquê? Porque, digamos que é uma formação bastante diferenciada. Em Portugal há bastante poucos cursos desta índole. O curso está muito bem considerado, muito bem classificado. As pessoas procuram o curso de licenciatura e depois os cursos neste caso o curso em particular de desporto da natureza, não é? Ou seja, para responder, neste caso específico, isso não é o exemplo do IPVC todo, mas neste caso específico, o curso é frequentado por mais alunos de fora do distrito do que do distrito. Ou seja, capacitamos e estou convencido que alguns deles fixam. Eu fiz uma visita há poucos dias e apanhei várias pessoas da região que estão a trabalhar na área do turismo da natureza e, portanto, deduzo que também haja esse fator de retenção, precisamente por se conseguir criar emprego nestas áreas. E vou aproveitar a deixa para perguntar ao Júlio, calculo que o seu papel seja precisamente olhar também para esta orquestração de valências entre emprego, promoção, toda a componente empresarial também, para lhe perguntar de que maneira é que este selo ajuda a fazer também da promoção da região do Alto Minho algo, fácil nunca é, mas algo mais atrativo, ou ainda mais atrativo, no vosso caso, acho que se calhar o ainda faz algum sentido. Muito boa tarde a todos. Sim, este selo, digamos que de alguma forma representa passar ao patamar seguinte. Nós, portanto, de alguma forma a estratégia começou a ser traçada em 2008, salvo erro, portanto o Presidente conhecerá melhor essa história, portanto, ainda ainda no âmbito da Valimar, pela Câmara também de Viana do Castelo, no âmbito do projeto Centro de Mar. Portanto, que de alguma forma foi muito importante para estruturar a estratégia de todo o território. Depois digamos, da definição de alguma forma daquilo que eram as prioridades estratégicas, houve uma vertente muito importante de investimento, e de investimento também até em parte significativa também da hardware, que foi fundamental para estruturar depois, digamos, algumas das ações digamos, depois de promoção que entretanto desenvolvemos. Sem algumas destes investimentos na altura foram feitos, por exemplo, só a título de exemplo aqui em Viana do Castelo, não é? Portanto, o centro de alto rendimento de surf, portanto, o centro de vela, de remo e... Sim, exatamente. Portanto, mas há outros centros, digamos, que entretanto também foram desenvolvidos no território. Há depois um investimento também significativo, digamos, naquilo que designamos como um produto âncora também das aldeias de mar e rio, digamos, que também foi desenvolvido também aqui no território. E depois passamos para a fase seguinte, que é um bocadinho a fase do software, não é? Portanto, mais da questão, digamos, da vertente da promoção. Foram desenvolvidos também um conjunto significativo de eventos desportivos e outros
que permitiram também, de alguma forma, colocar o Alto Minho também no centro um bocadinho desta dinâmica de atração e de atratividade, digamos, na área da náutica, quer na captação de eventos, quer depois na vertente mais turística. Foram desenvolvidos também, portanto, outras iniciativas de atração também de investimento empresarial. Depois, a partir daí, começou também alguns investimentos apoiados, alguns no âmbito do Gabinete de Ação Costeira, que assim também coordena, em articulação aqui com um conjunto também de atores regionais. Portanto, foi possível apoiar vários investimentos, quer na área digamos, da hotelaria, mas muito ligados, digamos, até aos esportes náuticos, quer digamos, apoiando também alguns dos 45 operadores náuticos que o território conta, e, portanto, de alguma forma este selo, portanto, não fugindo à pergunta que estava a colocar, portanto, de alguma forma este selo, quer dizer, é o culminar, não é deste conjunto de iniciativas, portanto, que têm depois este selo também não se centra apenas na náutica, portanto, há um conjunto de outras variáveis, penso que são mais de 100 variáveis que são analisadas, como há pouco também foi referido, por exemplo, muitas na área da sustentabilidade e, portanto, com áreas que não interagem diretamente com a náutica, mas que são muito importantes para manter a qualidade ambiental do território e a outros níveis. Portanto, de alguma forma, é o reflexo de todo este trabalho que foi desenvolvido e é também, do ponto de vista da exigência, passar ao patamar seguinte, não é? O patamar do hardware, chamamos-lhe assim. Depois do hardware, do software, passamos agora à vertente mais do hardware, que é de organização de atores em comum, portanto, os atores públicos, seja da administração local, seja da administração central ou regional, seja digamos, a parte mais de inovação, portanto, neste caso, liderada pelo Instituto Politécnico do Castelo, sejam naturalmente as empresas com as quais interagimos diariamente no sentido de procurar ir estruturando o tal plano de atividades que responda, porque o objetivo final, aliás, das estações náuticas, é esta valorização económica. Isto tem forma de se medir, digamos, do ponto de vista até dos negócios, da evolução dos dados que a este nível se verifica. Como há pouco foi referido, portanto, os dados aqui na região norte, em termos de turismo, têm vindo a progredir de forma assinalável. O Alto Minho é a NUT 3 da região norte, é a terceira NUT 3 com maior procura turística, portanto, depois naturalmente, da área metropolitana do Porto e do Cávado. Portanto, o Alto Minho é a terceira NUT 3 com maior procura turística da região norte e tem vindo a progredir, digamos, entre 2014 e 2018, a um ritmo que é o dobro do país e o dobro, e sensivelmente 1,8 vezes o da região norte. Portanto, isso resulta muito do trabalho feito de todas as instituições, particularmente, naturalmente, das empresas, mas muito também das entidades públicas e associativas e o PVC, portanto, que aqui estão presentes. Agora eu vou aproveitar para olhar aqui para uma vertente que faz todo o sentido quando se fala de turismo náutico, que é a vertente desportiva, e a tentar pensar neste quadro também do desporto enquanto fator de atração do país, e não só, enquanto fator transversal a uma política da educativa no país, qual é o papel em concreto dos desportos de mar, porque, se não estou em erro, devia de ser até bastante maior, não é? Num país com esta costa toda. Sim, boa tarde. Boa tarde. Cumprimento também na pessoa do Sr. Presidente da CIM, Engenheiro José Maria Costa, todos os colegas de painel, e quem nos ouve e vê lá em casa. Agradecer o convite, evidentemente, e felicitar pela iniciativa, que acho que faz todo sentido, tem toda a pertinência, muito mais, se calhar, até no contexto atual. Em relação à pergunta, é interessante, enfim, eu termino esta ronda, porque, se calhar, o Instituto, a nossa ação, está exatamente ajusante disto tudo, embora eu pense que, do ponto de vista do planeamento e do ponto de vista estratégico, estejamos ou devemos estar todos a montante, e todos somos poucos para este planeamento e para a definição de uma estratégia. Eu acho que Portugal, e respondendo em concreto à pergunta, nós descobrimos tarde demais, se calhar, o potencial do mar, da nossa costa e daquilo que, de facto, temos aqui, do tesouro que nós temos aqui. Os nórdicos e as pessoas do centro da Europa achavam sempre impressionante como é que nós não utilizávamos nem rentabilizávamos mais. Por exemplo, no surf, temos todas as condições para fazer surf o ano todo
e a malta achava que... Já agora, tem quando alguma ideia de porque é que isso foi tão tardio? Qual é a vossa... Enfim. Ou qual é a explicação, ou as explicações que podem existir para ser tão tardio? Há muitas explicações. Uma delas é termos 50 anos virados para dentro, não é? E, enfim, e de miséria em todos os sentidos. Peço desculpa pela expressão, mas é a verdade e essa se calhar é a principal. Agora, eu acho que nós descobrimos tarde, mas muito a tempo, e acho que está a ser feito um trabalho de facto notável, porque aqui já se falou de crise, como espaço de oportunidade e como tempo de oportunidade, e acho que é isso mesmo aqui. Esta é uma crise um bocadinho diferente, que encerra em si um conjunto de outras coisas que são mais problemáticas e mais difíceis de resolver, mas em relação às questões do turismo de natureza, às questões das atividades náuticas, do desporto de natureza, porque lá está, eu disse estas expressões de propósito, porque nós estamos a falar de muitas coisas diversas, muitas coisas diferentes e que devem confluir para uma estratégia única que acho que está a começar a acontecer. E quando eu falava em crise de facto, nós estamos num tempo em que, se calhar, a valorização daquilo que é único, que é particular e que é nosso, é aquilo que pode fazer a diferença, de facto, num mundo globalizado, competitivo, que todos nós conhecemos. E, portanto, aqui nós também, no Alto Minho em particular, têm acontecido coisas extraordinárias no que à questão do desporto ligado ao mar, ligado também à natureza, à montanha e aos rios, etc. Têm acontecido coisas muito interessantes. Tem acontecido também, do ponto de vista daquilo que são coisas que até agora foram únicas, por exemplo, o Campeonato da Europa de Surf Adaptado, que aconteceu pela primeira vez aqui em Viana do Castelo. Portanto, estamos a falar aqui de um grande potencial e de coisas que podem acontecer. Se nós nos juntarmos à Galiza para ganharmos escala, para de facto podermos acrescentar valor, portanto, que é aquilo que se costuma dizer, o todo ser um bocadinho mais do que a soma individual das partes, acho que estão criadas aqui condições muito boas para o fazer. Agora, deixa-me só perguntar-lhe, há um número, quantas pessoas é que praticam desportos náuticos em Portugal? Há esse apuramento, há essa ideia? É assim, é um bocadinho difícil falar nisto porque nós temos números do desporto federado, normalmente. Certo. Daquilo que é o desporto informal, que é a prática da atividade física, que é o lazer. Há muita gente que faz surf e que não está registrada em lado nenhum. Há muita gente que faz canoagem, etc. Portanto, é difícil termos esses números. O Instituto tem, através das federações de modalidade, é obrigatório, eles têm que nos reportar esses dados, até porque isso, para os subsídios, é obrigatório, é isso que conta nos financiamentos. E esse número é qual? São em relação aos esportes náuticos em concreto. Enfim, eu não tenho esses dados. Era só para ter uma ideia de grandeza, se conseguíamos chegar ali a um... São bastantes milhares, são alguns milhares, apesar de tudo, são alguns milhares. Embora as atividades náuticas não sejam as mais praticadas, digamos assim, porque há os desportos coletivos que só por si têm uma dimensão maior, mas são muito milhares. O que é importante dizer é que está a crescer. Está a crescer porque as condições de prática são cada vez melhores. Está a crescer porque tem havido algumas apostas, o Ipeniche, por exemplo, e a Nazaré, que trazendo pessoas de referência, trazem atrás de si um conjunto de outras pessoas. Isso também é muito importante. Aqui, como já falei, os campeonatos da Europa, os campeonatos do mundo, as taças do mundo de surf ou de bodyboard, aquilo que vai acontecendo aqui, da canoagem, traz pessoas, porque de facto as pessoas quando cá chegam veem que há aqui condições particulares, como não há em lado nenhum para a prática destas atividades. Agora, nós seguramente que vamos falar a seguir disso, é o que é preciso fazer ainda para que isso possa ainda ser ainda mais potenciado e que eu acho que precisamos todos trabalhar mais uma vez em conjunto. Acho que, por exemplo, do ponto de vista da legislação, há muita legislação, está tudo ainda muito disperso, há muitas entidades envolvidas e às vezes não se sabe bem a quem é que compete o quê, e uns fazem uma coisa, outros fazem outra. Precisamos todos de nos organizarmos melhor, de sairmos um bocadinho do nosso interesse individual para privilegiarmos aquilo que é o interesse comum e o bem comum, para de facto
o território ser de facto uma mais-valia que nós todos desejamos. E este território tem todas essas características e tem todo o potencial para ser de facto mais extraordinário ainda do que é. Vou voltar aqui ao Sr. Presidente da CIM para lhe perguntar, depois desta primeira ronda, e até pegando aqui um bocadinho nas palavras do Vítor, há muito trabalho a fazer, mas há também agora um ponto de partida, ou um ponto que não sendo partida, depois já começaram há mais tempo com este trabalho, mas um ponto em que basicamente se estabeleceram objetivos diferentes. Há um conjunto de selos, há um conjunto de metas que se propuseram alcançar e que estão alcançadas, e agora, provavelmente, acredito, há uma ambição para os próximos anos, que é isso sim, parte de um contexto muito especial, que é o contexto deste ano, atípico a todos os títulos. Do que eu lhe perguntava era, nestes meses, desde que ficámos fechados em casa em março, até que voltámos à rua em maio, o que é que vos surpreendeu mais e o que é que vos prejudicou mais também na estratégia que tinham delineada? Porque acredito que, apesar de tudo, e apesar do Minho e do Alto Minho terem aqui algumas condições de exceção face a outras regiões, também foram afetados pela pandemia e pela forma como abruptamente tivemos que recolher a casa. E qual é a ambição que tem daqui para a frente, ou que a região tem, para o próximo ano, que, pelo menos até a prova em contrário, continuará a ser um ano atípico, pelo menos por bastantes meses, se calhar por mais um ano mesmo? Se calhar em duas partes, dizer que houve aqui um trabalho muito importante que foi feito. Houve um trabalho, no fundo, da criação, digamos, deste espírito ou desta cultura marítima nos nossos jovens. E só para ter ideia, nós temos mais de 1.600 jovens que fazem prática desportiva náutica. Integrado neste projeto Centro de Mar, portanto, são 1.600 jovens, portanto, que fazem surf, vela, canoagem e, portanto, e surf, não é? Portanto, temos e vela também. Nesse sentido, houve aqui um trabalho importante, foi de facto consolidarmos, já vamos no 6º ano consecutivo, portanto, deste trabalho de formação. Nesse sentido, o que nós verificamos foi também que os nossos clubes náuticos densificaram também as suas infraestruturas, densificaram também a sua organização e puderam, digamos, lançar-se para provas quer nacionais, quer internacionais. Portanto, o segundo aspecto foi o da internacionalização, portanto, deste espaço, com provas muito competitivas. Nós concorremos com outros países para a organização de eventos. Estou a falar, por exemplo, de provas de canoagem, portanto, que tivemos em competição, de provas, por exemplo, do Campeonato Europeu de Laser Radial, de campeonatos da Europa, de campeonatos do mundo, em diversas áreas, portanto, quer no bodyboard, quer também no surf, enfim, em muitas competições variadas. Mas aquela que nos deu maior prazer foi realizarmos em Viana do Castelo pela primeira vez, portanto, o Campeonato Europeu de Surf Adaptado, em que tivemos a campeã, que foi uma vianense, portanto, a Marta que é a vice-campeã, portanto, mundial, e a concorrer agora também, enfim, com a pandemia não houve oportunidade, e que foi também a nossa campeã. Mas, de facto, este foi um trabalho importante. Outro trabalho importante foi também nesta parceria que organizamos, portanto, aqui envolvendo também o ensino, portanto, quer ao nível dos agrupamentos, quer também o ensino superior, aqui com uma grande ajuda do Politécnico, foi também o percebermos que esta aposta que fizemos consolidou também uma oferta mais qualificada do ponto de vista dos recursos humanos e da diferenciação. E posso lhe dizer que nós, nos nossos centros náuticos, temos muitos jovens formados aqui no Alto Minho, que estão a fazer esse trabalho, não só daqui da região do Alto Minho, mas de fora. Temos também nos hotéis, posso-vos dizer que, por exemplo, só no hotel aqui em Viana trabalham mais de 20 jovens ligados, portanto, aos desportos da natureza, portanto, que estão, portanto, e que vão avançar. E que houve também, portanto, também a especialização, e essa é outra área importante, a especialização também de alguma hotelaria para este mercado do turismo náutico. E posso lhe dizer que um hotel aqui de Viana, por exemplo, neste momento, este mês de julho, tem inclusivamente maior taxa de ocupação este ano que teve o ano passado, mais 5%. São boas notícias. Porquê? Porque o tipo de mercado e o tipo de oferta que tem no turismo da natureza, que é um turismo muito prático, individual, desportiva, que é a pessoa que pega na prancha, ou que faz kite, ou que faz surf, ou que faz, portanto, biking, portanto, vai sozinho, portanto, e teve essa aposta. Outro aspecto também interessante foi que, fruto também deste trabalho, tivemos aqui algumas parcerias também com algumas empresas que nos permitiram também apoiar o desenvolvimento de novas valências. Dou-lhe um caso concreto de um protocolo que assinamos com a grande empresa Nelo, que é uma das maiores produtoras internacionais dos caiaques, portanto,
mas que está a desenvolver 2 produtos novos. Um deles tem a ver com o remo, com embarcações que estão a ser aqui também testadas no nosso clube de remo, portanto, de Viana do Castelo, e uma outra que é também o desenvolvimento de um protótipo de uma embarcação à vela, portanto, de uma pessoa, em que tem também com o Clube de Vela uma parceria para fazerem esses testes. Isto significou também que se constituiu em Viana do Castelo também parcerias e também empresas de suporte. E constituiu-se uma das empresas que nós temos aqui, que é a Viana Sailing, que faz no fundo coaching de sailing, e temos tido aqui em Viana muitas delegações olímpicas de outros países que têm vindo aqui para Viana fazer, portanto, os seus estágios, porque encontram aqui quem os apoie, e mesmo na participação noutras áreas, ou seja, houve aqui uma especialização também, do ponto de vista de um turismo desportivo e também empresarial, de que estamos a dar apoio para levar embarcações e apoiar projetos noutros países, mas também de acolher. Portanto, temos aqui em permanência, sempre durante o ano, portanto, jovens, tanto de outros países que vêm aqui fazer também a sua prática desportiva e já também com ações de formação. Uma outra empresa, a Viana Locals, que está situada também na Praia do Cabedelo, que faz também o acolhimento e a formação, por exemplo, de noruegueses que vêm fazer formação, tanto com a organização, portanto, eles organizam todo o espaço, desde o alojamento às refeições, enfim, todo o enquadramento para que possam vir fazer caminhos de trabalho. Este foi um trabalho importante também da organização, digamos, da perspectivação também da internacionalização de uma oferta que se vai, portanto, naturalmente consolidando cada vez mais. Naturalmente que esta pandemia veio nos causar algumas dificuldades a todos e penso que aqui, e do diálogo que tivemos também com a entidade Porto e Norte, que tem sido aqui um parceiro muito importante, e num debate que tivemos numa videoconferência há pouco tempo, como é que haveríamos de reorientar um pouco este tipo de turismo. E penso que nós estávamos muito bem, o Alto Minho estava muito bem posicionado. Porquê? Porque grande parte das nossas ofertas turísticas que tínhamos vindo a trabalhar nestes últimos anos tinham sido precisamente na estruturação de uma oferta turística de elevada qualidade, não uma oferta turística, digamos, de muita gente, digamos, de massas, mas muito diferenciadora, quer num turismo náutico, quer num turismo da natureza, da exploração das ciclovias, do Parque da Peneda Gerês, do turismo de espaço rural, ou seja, daí que o arranque e o desenvolvimento desta aposta e desta promoção, para nós, tenha sido, porventura, mais fácil do que outras regiões do país que tinham um tipo de estruturação da oferta mais complexa, porque também nos permite ter, digamos, maior adaptabilidade para as alterações que são feitas, quer do ponto de vista da infraestrutura que os próprios alojamentos também tinham, que também são mais fáceis de se adaptar àquilo que gera a sua própria natureza, mas acima de tudo pela oferta que temos. E por isso também os números que nós temos aqui é que há uma grande recuperação. Temos tido, posso lhe dizer que tivemos, por exemplo, nos feriados de 10 e 11 de junho, tivemos taxas de ocupação aqui em Viana do Castelo na ordem dos 75% aos 100%, portanto, muito bom, portanto, tem unidades hoteleiras de 4 estrelas, o que é muito bom, e a experiência que eu tenho e o contacto que tenho é que a oferta, apesar das reservas serem mais tardias, mas ali o nosso especialista é que sabe melhor disso, que é da entidade Porto Norte, mas as reservas têm sido feitas mais tardiamente, portanto as pessoas reservam mais em cima, mas estão a compor-se muito bem para este produto. Portanto, eu diria que o que é que nós temos que fazer aqui é naturalmente dar confiança às pessoas. Penso que esta é uma relação importante da confiança, de procurarmos criar, por exemplo, neste espaço onde estamos, no navio Gilianes, também fizemos com a ajuda da entidade Porto Norte, digamos, um trabalho de organização do próprio navio-museu para que pudesse ter um selo também de qualidade do turismo de Portugal, que o temos, para que o hotel, para que o museu fosse classificado, e posso dizer que nós, no primeiro mês que abrimos, tivemos 1.200 visitantes, portanto, digamos, as receitas que tivemos já serviu para pagar as despesas correntes que tínhamos do navio. O que foi muito bom. Ou seja, no primeiro mês em que abrimos, que estávamos com enorme receio, porquê? Porque criamos exatamente este clima de confiança, foi feito aqui um trabalho, está ali também o Carlos Rodrigues, que faz parte do Conselho de Administração, estávamos todos com muito receio, como é que vai ser a reabertura, porque naturalmente as pessoas têm algum receio, é natural, mas a preparação, a organização e, acima de tudo, a certificação, digamos, como um museu seguro que cumpre as regras, vai-se naturalmente desenvolvendo. E penso que esse é o trabalho que temos de fazer. Temos que ter um desconfinamento, digamos, com muita segurança daquilo que se vai fazendo, dando confiança, portanto, ao turista para que ele possa também usufruir de todo esse trabalho. Vai ser naturalmente um ano difícil, não tenho dúvidas disso.
e porventura até ao próximo, mas temos agora também que nos preparar e organizar dentro desta forma, com ofertas mais diferenciadoras, explorando novos nichos de mercado que temos, mas acima de tudo aquilo que me parece é que o próprio desenho das infraestruturas que temos e da oferta turística que temos de uma forma geral se adequa muito bem àquilo que são as próprias limitações que a Direção-Geral de Saúde e que a Organização-Mundial de Saúde coloca para alguns desses, tanto organismos e entidades. Há uma dificuldade que temos e naturalmente as ligações internacionais aéreas são fundamentais. O turismo interno está muito bem, portanto, agora com a abertura com a vizinha Galiza, que é um espaço natural, portanto, é um território, de grande permeabilidade, são importantes, mas nós já estávamos muito focados no turismo internacional e, por isso, o restabelecimento de linhas aéreas com alguns países, do centro e norte da Europa, para nós são muito importantes, porque era aí também que nós tínhamos o mercado belga, o mercado alemão, o mercado holandês, o mercado norueguês, o mercado inglês, eram de facto muito importantes para muitas das ofertas turísticas que tínhamos, quer o turismo de espaço rural, quer neste turismo da natureza, que nós tínhamos pessoas que vinham para passar aqui o fim de semana, portanto, em voos low cost, que chegavam, faziam a sua prática desportiva e, portanto, e no final do fim de semana iam-se embora. Portanto, é preciso, de facto, recuperar para podermos ter, de facto, aqui uma ocupação, mais sustentável ao longo do tempo, até porque, como disse há bocadinho o colega do painel, portanto, nós já tínhamos aqui, mesmo na época baixa, uma ocupação muito interessante, porque tínhamos, de facto, uma oferta muito variada e muito ligada também à prática desportiva e ao turismo da natureza. E isso não está só no verão, portanto, está todo o ano. E essa era uma vantagem competitiva que nós tínhamos face a outros destinos do país, que é durante todo o ano podemos oferecer o surf, podemos oferecer o biking, podemos oferecer os percursos, enfim, o andar a cavalo, enfim, há um conjunto de ofertas muito variadas que as linhas aéreas são fundamentais, enfim, para quem nos está a ouvir e que possa determinar isso, reabram rapidamente esses voos que são muito importantes. Se bem que paradoxalmente, provavelmente este ano, essa limitação é uma boa notícia para o turismo interno, não é? Porque dá uma segurança acrescida. Somos menos, Naturalmente que sim, mas pelo menos mas o turismo mas tem essa internacional, vantagem. turismo internacional também é importante, Claro. naturalmente que sim, todos os turistas são bem-vindos e naturalmente estamos muito contentes por sermos mais conhecidos também pelos turistas nacionais, acho que é muito importante também, mas naturalmente que há muitos investimentos e muitas ofertas que só se conseguem, sustentar se tiverem, uma ocupação média, portanto, ao longo do ano, que garanta, todos os empregos que estão, no back-office, chamamos assim. Eu acho que nós agora temos aqui uma visita guiada às 24 estações náuticas, que me parece ser uma boa altura para as mostrar Sim. e para mostrar o mapeamento que já tem Sim, no já território. E vou-lhe pedir essa apresentação, porque é a pessoa claramente Não, mais apta para o fazer. eu retive uma palavra que há bocadinho utilizou e até nas perguntas, que é a questão da ambição. Não é? Portanto, qual é a ambição para esta área? E eu creio que a ambição, enfim, está aqui muito bem protegida, muito desenvolvida aqui a norte, mas há aqui um trabalho muito interessante aqui, identificado pelo Turismo Porto e Norte, que é o turismo de interior. Ou seja, quando eu falava há bocado no Baixo Sabor, etc. E, portanto, o presidente do Turismo Porto e Norte tem acompanhado e participado bem nessas atividades e, portanto, o nosso objetivo fica aqui. Quais são os mais recentes, em termos a última que foi certificada foi aqui, por isso é que passaram 6, portanto eram 5, foi a Estação Náutica de Vila do Conde. A estação foi certificada na quinta-feira passada, portanto ainda não tem uma semana. Portanto, isto aqui permite percorrer. Temos aqui a Estação Náutica no topo, como é no topo lá em cima, como é o mote da campanha. A Cabeceiras de Basta foi a antepenúltima também a ser certificada, e depois aqui ainda, uma vez que estamos aqui assim no norte, Póvoa de Varzim, temos aqui depois aqui mais Vila do Conde, temos aqui Matosinhos, temos aqui também Esposende, e depois tem aqui a Ria de Aveiro. E neste mapa, atendendo agora, usando aqui do seu Sim. conhecimento empírico e enciclopédico destes temas, qual é a percentagem que já está mapeada? Ou seja, isto, em Portugal,
quantos locais é que potencialmente poderiam mais ser mapeados como Eu estações diria, não é bem o infinito, mas tem a ver com a ambição. Nós até agora andávamos a falar em estações náuticas, mas não tínhamos nada ainda. Era um bocado assim, vamos acreditar, como na altura quando aparece a internet. Não sabemos o que é que vai ser, mas as estações náuticas serão, e eu creio que até ao final do primeiro trimestre teremos à volta de entre 30 e 35, porque abrimos agora, e fica a informação, uma quarta fase de candidaturas que vai até 31 de outubro, e a ambição está a ser partilhada pela Secretaria de Estado da Valorização do Interior, que também quer aqui para o Porto e Norte, no seu conjunto, mas também ainda relativamente ao Alto Minho, porque aquilo que se pretende é, no programa de valorização do interior, que são os territórios de baixa densidade, nesse programa há, do ponto de vista político, da Ministra, da Secretária de Estado, interesse em criar um projeto nacional, no quadro desse programa de valorização do interior, das estações náuticas. E por isso com apoios em termos de investimento, sei lá, para um centro náutico, contempla as questões do investimento, as questões da capacitação, como há bocado falou aí, e a promoção e a internacionalização. E era um bocadinho sobre a internacionalização que eu queria também aqui abordar há bocadinho. A internacionalização faz-se, como disseste também, com a questão dos eventos, e há bocado falou ali o Campeonato do Mundo, dizer o seguinte: Portugal continua na rota mundial do surf, é o único, em termos europeus, que ficou, porque estou a falar da Fórmula 1 do Campeonato do Mundo, a única prova que havia em termos, foi agora, esta semana passada, o único campeonato que havia a mais em Portugal, que Portugal era em França, e caiu isso. Portanto, essa questão da promoção da imagem dos centros de alteamento, tens aqui o teu centro de alteamento a funcionar muito bem, aqui pelo Surfing Clube de Viana, e de onde saiu a Marta Passo. Esta internacionalização, aprovámos agora um projeto, o Compete, que vai ter, por um lado, reforço de capacitação muito orientado para as empresas, portanto essa é uma das componentes, já lá vou à parte da educação, mas para as empresas elegemos 3 mercados. Os 3 mercados são o mercado, não pusemos aqui o mercado espanhol porque é, do ponto de vista da nossa organização interna, é considerado como mercado interno, e portanto vamos para a França e para a Alemanha e Países Baixos. São os 3 domínios. Não colocámos o Reino Unido, não foi por causa do Brexit, nem nada disso, mas porque prioritários, agora se calhar já começa a ser outra vez prioritário, mas era para captação de novos mercados, ou pelo menos o aumento, e com a participação em eventos, nomeadamente o Festival Náutico de Paris, a BUT em Düsseldorf, que vocês também creio que já vos é muito familiar, no sentido de promover as empresas e a oferta. A outra ambição tem a ver muito aqui com a educação. Nós temos vários parceiros na Comissão de Avaliação, nomeadamente a Direção-Geral Política do Mar, a APECAT, o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, mas que tem a ver com, nesta relação com os territórios, enquanto que, por exemplo, Viana do Castelo é líder e estes 1.600 envolvidos são fantásticos, não há, à escala nacional, um envolvimento dessa natureza, mas que é a questão dos centros de formação desportiva. E dentro do centro de formação desportiva, no âmbito do desporto escolar, os centros de formação desportiva, centros de desportiva náutica. Aquilo que está a suscitar é sítios como, por exemplo, associados ao Alqueva, que não tinham a náutica e que agora passaram a ter um centro de formação desportiva náutica, por exemplo, na área da vela. Isto é um exemplo de como é que essa organização territorial pode evoluir, e eu agora, se calhar, fazia só, ia carregar aqui, portanto, aqui no Alto Minho, espero que funcione. Pronto, não vou navegar por
por outras estações náuticas. Estamos aqui na Estação Náutica do Alto Minho. Convido todos a irem ao Nautical Portugal, certo? Já a pensar muito na internacionalização, Estações Náuticas de Portugal, Nautical Portugal, tem esta ambivalência. Tem aqui, enfim, o vídeo da Blue Ways, que é também, digamos, um trabalho que a comunidade intermunicipal desenvolve, e depois aquilo que são os aspectos sobre a região, sobre as atividades náuticas, sobre os serviços de apoio, o alojamento e gastronomia, os pontos de interesse, as experiências e, como eu digo, digamos aqui, a questão dos parceiros são aquilo que mais importante existe para concretizar a oferta. Portanto, são os tais meus parceiros e, portanto, aparecem aqui quais é que são as empresas e outros parceiros. Vão, por exemplo, a Agência Portuguesa de Ambiente, por causa das questões associadas ao ordenamento dos lagos, etc., é determinante. Foi criado agora, a propósito de uma matéria que foi aqui colocada, o grupo de trabalho sobre as atividades de animação. E dentro disso, com a liderança do Turismo de Portugal e com a participação da APCAT, que é a Associação das Empresas. E dentro disso vai trabalhar sobre a questão das atividades animação marítimo-turísticas. E por isso as questões da regulação. Claro. Eu permiti-me só uma nota aqui importante, que é também a cooperação que nós temos feito com outras regiões. E assim do Alto Minho mantém uma cooperação com a região da Finisterre, portanto é precisamente da Bretanha, em que temos trabalhado precisamente nesta componente da náutica, e nomeadamente da náutica para todos, dos chamados handicapés, portanto com digamos, adaptações, com projetos, e é um dos trabalhos que temos vindo a fazer ao longo destes anos, portanto um trabalho muito interessante, quer com a própria região, quer com municípios, quer com entidades formadoras também, digamos, no uso de boas práticas que eles têm desenvolvido e que nós também temos desenvolvido, também, digamos, no turismo acessível e do desporto para todos, que é uma das preocupações que temos também destas ofertas desportivas que vamos tendo aqui, termos também o turismo adaptado, o desporto adaptado e o turismo adaptado também. Já agora esta nota que é importante. Foi a vossa região de benchmark no início. Foi a nossa região e que mantemos esta relação, digamos, em vários domínios, portanto, e mesmo até em projetos europeus que temos vindo a participar em conjunto. Olhando agora de volta aos temas mais de gestão do turismo, ficando aqui com vamos dizer que lhe saiu a fava da pergunta, porque até aqui acho que estamos a falar de coisas que são bastante positivas, mas acho que há um desafio que é intrinsecamente de gestão e que está muito a ver com as autoridades de turismo, que é como é que se consegue potenciar o país em zonas como o Alto Minho, em que esta assinatura, inclusive, que está a assumir de sustentável por natureza, representa precisamente essa singularidade de ter um espaço que é bafejado pela sorte, do ponto de vista natural, mas que para que assim possa continuar a ser e se mantenha atrativo, tem que preservar essa qualidade. Como é que se consegue mudar estratégias ou implementar estratégias que, promovendo a região, atraem mais pessoas, porque isso, obviamente, é parte de um plano de dinamização turística da região, não se perca aquilo que faz do Alto Minho um sítio tão apetecível, tão singular e, no contexto que nós estamos a viver todos, tão procurado também. Sem dúvida. O Presidente José Maria Costa falou aqui num elemento fundamental, pegando na questão inicial de como sair da crise, que é a confiança. Seja ela qual for, a confiança é o primeiro elemento fundamental para sairmos de qualquer circunstância menos favorável. E para chegar à questão, nós, por regiões, portanto, assim, muito rapidamente, temos as entidades regionais que promovem o território em Portugal e Espanha, e temos as agências regionais que promovem esse mesmo território, conforme a região, em todo o mundo, menos Portugal e Espanha. E no caso do Norte, até muito recentemente, até desde o ano passado, enfim, até essa circunstância excepcional que se passou com a entidade, estas duas, a entidade e a agência, digamos, promover o território, quer em Portugal e Espanha, na Ibéria, quer em todo o mundo, havia aqui um desencontro estratégico e a questão está ultrapassada. Muito recentemente as coisas foram ultrapassadas. A semana passada lançámos esse primeiro programa de A Felicidade está lá em cima, está no topo, visitem o Norte. Já é a primeira ação concreta da estratégia comum entre a ATP, a Agência de Promoção Externa, e a entidade regional que somos nós. Isto só para dizer que o trabalho de cooperação e de confiança
já com a CCDR, levou a que já temos aprovado, digamos, temos uma candidatura e um aviso para, enfim, alguns milhões, portanto, não é muito, mas é o que é, para os próximos 2 anos, para a estratégia, digamos, comum, concertada destas duas entidades, a entidade regional e a agência regional, para promovermos o Norte, e estamos bem no Norte, estamos no Alto Minho, promovermos o Norte de forma a melhor respondermos às expectativas dos agentes, dos políticos, dos agentes, e também da melhor valorização do território. Naturalmente que tudo que possamos fazer tem que respeitar muito aquilo que somos para não desvirtuar aquilo que tão distinto nos torna. Não é? Tão distinto nos torna. Mas quando eu há bocadinho estava a dizer que a pergunta era difícil e, cabendo a mim o papel de fazer a pergunta, confesso que já tendo lido algumas coisas, isto calculo que não seja nada fácil para quem tem muito conhecimento da área, que é sempre mais fácil pensar como é que trazemos mais gente do que pensar como é que trazemos alguma mais gente, sem que seja demasiada gente, para que todo o propósito seja arruinado. E, portanto, eu calculo que isto seja mesmo um desafio muito difícil e que não haja aqui nenhuma resposta de manual, mas vocês estarão a pensar no assunto. Eu queria só, sem pôr em causa a forma como ponho, eu costumo dizer que as perguntas são todas fáceis. As respostas é que podem ser... são difíceis, exatamente. Porque quando falava aqui na autenticidade do território, naturalmente que nós assistimos em alguns centros, até cá, urbanos, em que de repente vemos que eles, algumas ruas são iguais a todo mundo, porque de facto fica desvirtuada a autenticidade. Porque qualquer turista, nós quando viajamos, quando visitamos qualquer coisa, procuramos 2 coisas, autenticidade e uma experiência nova, não é? Que nos marque e que nos leve a recomendar positivamente. Porque no limite, se a recomendação for negativa, não visites porque... E este território tem tudo para vencer e para ganhar. Naturalmente que se for massificado irá destruir. Interessa-nos a trazer valor acrescentado. O Presidente José Maria Costa dizia muito bem, precisamos dos voos a atuar outra vez, acionados, porque temos muitos bons desportistas com poder económico, que fazem voos de 2, 3, 4 horas, tranquilamente, estão cá 2, 3, 4 dias, têm poder económico, e este território tem coisas fantásticas, porque é o trabalho em rede. Nós estamos aqui em diversas áreas, não é? O poder político bem entrosado naquilo que quer, com as entidades de referência de capacitação, com as políticas e com um desafio de integração em rede. E connosco estamos cá para ser um instrumento deles, porque é o nosso serviço, a nossa missão. Porque quem vier de qualquer país europeu e em 2, 3 horas está no Porto e Aeroporto, não chega a 1 hora, está em Viana, se estiver cá com a família, pode perfeitamente praticar os esportes mais radicais ou menos radicais ligados à água, mas não vai estar 24 horas metido em água. Mas vai ter seguramente todo o manancial, e o Presidente aqui já invocou, desde os cavalos, à natureza, às tradições mais autênticas, à gastronomia, para desfrutar nesse tempo todo. E nós temos aqui que elevar a nossa capacidade de servir melhor, para cobrar melhor. E precisamos muito da capacitação das escolas, porque muitas das vezes nós ficamos admirados como é que, num espaço qualquer que visitamos no estrangeiro, por uma fotografia em certo sítio, uma posição qualquer, pagamos um dinheirão e nós cá temos tão ou melhor. E eu, quando digo a fotografia, quer dizer, a casa de Romeu e da Julieta em Verona é pura ficção, mas é romântico ter lá uma fotografia ou qualquer coisa do género. Quer dizer, e nós cá temos isso tudo. Quer dizer, temos um território fantástico, extraordinário, e temos, de facto, que valorizar e levar ainda mais a nossa autoestima, elevar, porque precisamos, de saber vender ainda melhor. Eu sou um território que, industrialmente, tem uma grande capacidade, mesmo assim nós queixamos que ainda se sabe vender pouco ou mal. E, no entanto, está muito acima da média. E nós precisamos, e o turismo do Porto e Norte, neste caso concreto, e as estratégias para o turismo começaram a desenhar no início do século, começaram a dar resultado nos últimos anos, é porque foram bem assimiladas pelos diferentes atores e políticos e políticas, e começaram a dar. Deixem-me só aqui, por falar em rede, e o Presidente José Maria Costa não vai levar a mal, eu, quando tinha as funções municipais, cheguei a estar à frente, pelas funções que tinha também, da Associação de Municípios, da Rota do Românico, que foi um projeto de um produto estruturado que liga 1000 anos de história e de território e que esteve 10 anos em laboratório e ao fim de 10 anos é que foi apresentado. Eu ainda quero chegar aqui ao trabalho do António José, do Fórum Oceano, que é pôr-nos a trabalhar em rede. Nós temos que cooperar e, se cooperarmos, melhor conseguimos resultados, mais capacitados temos e melhor saberemos conquistar mercados com maior potencial económico para
para que, em vez de ter cá milhares e milhões de visitantes, possamos ter bons, que paguem bem, que levem a autenticidade, que levem a experiência, que nenhum de nós gosta de ir a um sítio qualquer, comprar algo daquela terra que seja made in num país do Oriente que eu não digo agora. Porque se é autêntico, eu devo sentir que de facto veio dali e aquilo, a alma, a matéria e a alma que eu levo e que eu guardo em casa, pode ser uma coisa pequena, mas que de facto me transporta no tempo e no espaço para a experiência que eu vivi. E acredito que todo este território tem esta diversidade tão grande. E sempre com base na água, se quisermos. Sempre com base na água. Mas em torno da água, que nos depois, com muita facilidade, pode levar a promover tudo. E depois tem, a meu ver, o maior capital, que são as pessoas. E a sua generosidade, a sua autenticidade e o seu coração aberto. Os minhotos, quer dizer, eu gosto muito de ouvir, e com todo o respeito pelas rádios todas, gosto muito de ouvir a Antena 2. Mas nas viagens que faço para Viana, Sr. Presidente, quando apanho alguém, um cantar ao desafio, eu paro e mudo e é para ali que eu ouço, porque é entrar na alma da gente, na autenticidade e naquilo que é evidente que eu não posso oferecer um alemão que canta ao desafio, né? Nem um belga, porque ele não vai chegar lá. Acredito que num evento qualquer, depois de animado, ele até já canta ao desafio. Pode não ser em português, mas canta. Mas são essas as experiências que neste território tem muito para dar. E o Fórum da Água, o Fórum do Oceano, acho que tem aqui para nos ligar em rede, porque não podemos ter a pretensão de que os nórdicos, ou venha quem venha sempre à mesma estação náutica. É trazê-los para estas todas, e depois eu não tenho dúvidas que aqui o Minho vai ter muitas vantagens em cativar e aprender, para que quando um inglês, um holandês, um alemão cá venha 4 ou 5 vezes seguidas, metade das vezes vem para aqui, porque vai ter aqui um manancial de ofertas e desafios, e até a ligação à Galiza, que aqui é falada, pronto, porque é forte, é intensa, e acredito que tem tudo para ter sucesso, e nós estamos cá para sermos os instrumentos que eles, políticos, assim entenderem, e para darmos o melhor, porque o sucesso do território é o sucesso de nós todos. Voltando aqui à academia, e pensando agora um bocadinho nesta questão que há pouco o Vítor tinha lançado, que é, há imensas coisas para fazer, e atendendo que o papel de quem estuda estas coisas é ajudar-nos a perceber quais são os problemas e apontar caminhos, gostava de ouvir comentar um bocadinho este desafio, que é, falta fazer imensa coisa, falta resolver a legislação, falta encontrar, se calhar, aqui soluções que nos ajudem também a olhar para o desporto, não o desporto em geral, o desporto náutico em concreto, porque é o nosso tema de hoje, e conseguir, se calhar, ter aqui soluções mais robustas também, porque mais articuladas. Na questão da legislação eu não vou dizer não nada. Não temos aqui nenhum jurista. Não é, perdoe-me a expressão, não é a minha praia. Mas relativamente, digamos que a esta questão da coesão territorial, do desenvolvimento da região, do território, o aproveitamento de forma, digamos, conjunta, de um conjunto de potencial que existe, é tratado na academia, obviamente, numa articulação muito estreita tem que ser com os atores, com as autarquias, com os políticos, com os outros autores do território. O IPVC tem uma vantagem, que é o facto de ser bastante multidisciplinar. E, desse ponto de vista, consegue articular, ou seja, nós temos desde, digamos, o pensamento ao nível do desenvolvimento territorial, temos o esporte e o lazer, temos as tecnologias, temos o turismo, temos a educação, que nestas coisas também é importante, temos, digamos, a parte, digamos, muito ligada ao território, que é a Escola Superior Agrária, com, digamos, conhecendo todos, digamos, estes territórios que também são, digamos, que têm pelo menos uma origem e têm um histórico de agricultura, muita dela digamos, muito pequena, de parcelas muito pequenas, e aí o Instituto, como disse, tem feito reflexão sobre, digamos, reflexão prospectiva, conhecendo o território como conhece, uma vez que está inserido, que se relaciona de proximidade com os seus atores, consegue, de forma prospectiva, arranjar soluções, estudar soluções com os parceiros, que melhor se enquadrem naquilo que são as estratégias da própria região, ou seja, o Instituto não define estratégias de desenvolvimento da região, ou seja, ajuda digamos, na implementação dessa, digamos, primeiro na definição dessas estratégias, depois na implementação e, digamos, na persecução dos seus objetivos, não é?
E desse ponto de vista eu penso que perdoem-me a modéstia, mas penso que temos feito um bom trabalho, mas que aí digamos, as pessoas dos territórios, os autarcas, os empresários, as outras instituições, melhor que eu poderão dizer, não é? O que é que identificaria como algo que pudesse ajudar neste momento, ou que fosse para si mais evidente, que podia ser uma boa ajuda, podia contribuir de forma mais eficaz? Para esta questão do turismo náutico. Sim. Sim, nós temos trabalhado aí com muita proximidade na construção desta ideia de que é a estação náutica do Alto Minho, sendo que eu penso que agora não sei o nome o coordenador é um docente da nossa Escola Superior de Desporto e Lazer, especialista nestas questões do desporto náutico. Temos depois, ao nível do surf, mais uma vez temos participado, quer com a Escola Superior, com as competências que existem na Escola Superior de Desporto e Lazer, mas também, e pontualmente noutras, temos participado de forma ativa, de forma interessada, na implementação de toda desta temática, desenvolvimento de toda esta estratégia, que é uma estratégia, como já disse o Sr. Engenheiro, que tem desde 2009, tem 11 anos, não é? E temos participado com o curso de turismo também, que tudo isto depois também casa e joga na definição, com as nossas competências, na definição destas estratégias e depois, na sua implementação. Júlio, ia-lhe perguntar uma coisa que eu não sei, como isto nós não combinamos as perguntas, o que é bom sinal, porque as conversas são melhores assim. Não sei se estes dados existem ou não, mas como têm estado a olhar para este tema e têm estado a fazer um plano, no fundo, para endereçar todas estas áreas, estas questões destes vários desportos náuticos, porque assim, o praticante de surf não é igual ao praticante de canoagem, não é igual ao praticante de kitesurf, são públicos diferentes. Se vocês têm mapeado, nomeadamente olhando para o turismo externo, para quem vem de fora, quais são os mercados emissores mais interessantes, atendendo ao número de praticantes que existem nestas modalidades? Isso está feito? Há uma ideia? Ajuda, de alguma forma, neste momento, a planear também como é que se endereçam esses mercados? Nós, portanto, no âmbito do estudo inicial, quer no âmbito do estudo do professor Hernani Lopes, portanto, que foi conduzido pela equipa do professor Hernani Lopes, portanto, pela SAER, quer depois num estudo do plano da náutica subsequente, que foi construído, digamos, com o apoio também portanto, de uma equipa, digamos, que tinha experiência de França, liderada pelo François Herbelot. Fizemos algum levantamento dessas situações e, portanto, havia aqui algum mercado, sobretudo até mais digamos, do potencial do norte da Europa, portanto, em que o conjunto de modalidades e de desportos que eram praticados aqui, ou suscetíveis de prática aqui no Alto Minho, tinham bastante potencial. Aliás, o que eles referiam, até quem tinha, digamos, mais essa experiência, até era, digamos, essa equipa, digamos, que colaborou connosco na estruturação mesmo do plano da náutica, é que dizia que a singularidade aqui do Alto Minho, até comparando, digamos, com a região da Bretanha, de onde eles eram oriundos, residia exatamente na circunstância de, a menos de 20 minutos ou meia hora, se poder ter poder praticar, digamos, atividades ligadas ao mar, rio e montanha, neste caso Parque Nacional, Reserva Mundial da Biosfera. Portanto, essa circunstância de a menos de meia hora poder ter todas estas modalidades era relativamente distintiva, e distintiva até relativamente, digamos, até à Bretanha. Era esse até, embora eles tenham um potencial, digamos, muito significativo na área mesmo do mar, portanto, mas aqui esse potencial distintivo eles diziam que era isso que devia ser explorado. E penso que é isso que temos vindo procurar a fazer, um bocadinho articular este período de natureza, não é? Portanto, qualificar, digamos, que já tem uma série de certificações, galardões em termos europeus, a Carta Europeia de Turismo Sustentável, etc. Depois, articular isso com outros produtos, como que também foram aqui referenciados, desde logo, portanto, a questão do património e cultura, desde a cultura imaterial, que é riquíssima, depois o património arquitetónico, em que o Alto Minho também tem, portanto, lidera, juntamente com a área metropolitana do Porto, portanto, as NUTS 3, que ao nível da região norte têm mais monumentos nacionais classificados, 53, e depois também, portanto, a circunstância, por exemplo, do património, que há pouco também foi referido, na área rural. Só a título de exemplo, 3 das 14 finalistas das 7 maravilhas na área das aldeias estão aqui localizadas no Alto Minho. Uma delas é vencedora, o Sestelo, mas depois também o Lindoso e Castro Lebreiro.
Portanto, há de facto aqui, depois, para além da outra questão, que é, portanto, a questão dos, a outra prioridade, digamos aqui, em termos de turismo do Alto Minho, que é a questão dos sabores, desde o vinho verde até depois também a gastronomia tradicional, que aliás também tem vários prémios, entre os quais agora nesses vários concursos das Sete Maravilhas também houve vários vencedores aqui do Alto Minho. Portanto, é este produto de compósito, e respondendo um bocadinho à questão que há pouco estava a colocar também, portanto, é este produto de compósito que pretendemos potenciar. E para isso, eu acho que a palavra-chave dos próximos anos, aquilo que o Presidente estava a referir, portanto, vai ser a questão da cooperação. Portanto, a cooperação, quer ao nível, digamos, de atores, na estruturação deste produto de compósito, a estruturação também, a cooperação também com esses atores em ações de capacitação, portanto, por exemplo, que há pouco estavam a referir, portanto, nas questões digamos agora, de resposta a este desafio que é colocado pelo Covid, e a esse propósito, queria referir que, portanto, estará disponível, depois na sequência de um trabalho aqui feito pela equipa coordenada pelo Rafael Oliveira, estará disponível também no site da CIMA Alto Minho a partir da manhã, portanto, a informação, uma nota, um manual de boas práticas relativa de resposta, Estou a guardar digamos... 5 minutos na nossa conversa final para isso. É? Não... Pronto, relativo ao Covid, julgava que isto, essa é uma nota que eu tenho, estou aqui a guardá-la. Ok, muito bem. Então passava à questão da cooperação territorial, depois havia essa questão de cooperação entre os atores, não é? Que já referi, e depois a questão da cooperação territorial, que quer, portanto, aquilo que o Presidente já referiu, com as regiões com quem as colaboramos, temos um protocolo, que não é um mero protocolo, digamos, daqueles protocolos de disseminação que às vezes celebramos que de 10 em 10 anos revisitamos, mas é um protocolo que tem uma ação concreta, ações concretas, estruturação de colaboração com o Departamento de Finisterre. Temos cá, digamos, um colaborador da região de Finisterre que está cá há 4 anos, digamos, a colaborar connosco na estruturação de projetos comuns entre o Alto Minho e Finisterre, nos vários programas europeus, desde o Erasmus a outros programas europeus com quem temos estruturado, digamos, esse conjunto de projetos. E temos depois aquilo que é evidente, que 50% do tráfego digamos, do fluxo de ligeiros entre Portugal e Espanha está aqui na fronteira do Alto Minho. Portanto, a Galiza é fundamental para esta estratégia e, portanto, até atendendo até a que esta questão agora, esta situação do Covid, que muitas vezes a aposta neste mercado de proximidade, seja, digamos, nacional, seja, digamos, de proximidade aqui em termos mais europeus, de facto a Galiza é estratégica, digamos, para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Temos também vários projetos de cooperação com a Galiza, no sentido de estruturar um produto náutico conjunto e de promover isso junto dos mercados, nomeadamente do centro e norte da Europa. É isso que também estamos a desenvolver e, portanto, é isso que também vamos continuar. Portanto, cooperação a estes dois níveis, penso que é o central agora para os próximos anos. Deixe-me fazer-lhe 2 perguntas adicionais, só por curiosidade mesmo jornalística. O perfil do turista no Alto Minho são famílias, dominantemente, ou não? Calculo que sim. Portanto, são famílias, não são... que geralmente virão, como o nome indica, 3, 4 pessoas, pelo menos. É isso? Sim. No caso dos desportos, vêm mais do que uma vez ao ano, vêm em grupo, vêm sozinhos. Só para termos uma ideia um bocadinho deste quem é que são, no fundo, as pessoas que visitam a região. No tal estudo da náutica que desenvolvemos há cerca de 4 ou 5 anos, portanto, o perfil era, portanto, eminentemente, digamos, familiar, como estava a referir. Aliás, pronto, por exemplo, uma das coisas que nos referiram até do ponto de vista da promoção, por exemplo, na questão do surf, quer dizer, a questão das ondas, por exemplo, quer dizer, não se adequava bem ao nosso, ondas assim muito, tipo aquelas de Nazaré e tal, não se adequava muito ao nosso perfil, portanto, era um perfil mais familiar e aí o que até que nos indicavam do ponto de vista da promoção, portanto, que aquelas imagens, por exemplo, dos miúdos, portanto, de Viana do Castelo a praticarem estas modalidades eram mais adequadas para esse perfil familiar em que as questões de segurança eram mais, portanto, mais importantes. Portanto, julgo que em termos de período, de facto, o período era uma 2 vezes por ano, digamos, eventualmente, e sobretudo havia essa questão
esse potencial que era referido, digamos, nessas próprias entrevistas que na altura foram feitas nesse estudo, de poder, digamos, praticar diversas modalidades aqui de 20 em 20 minutos, ao fim e ao cabo, aqui, a matriz territorial aqui do Alto Minho, de 20 em 20 minutos, temos um centro urbano, digamos, de um concelho, e que cada um tem as suas potencialidades, quer em termos de visitação, quer em termos mesmo de produtos náuticos, portanto, cada um tem as suas especificidades e essa natureza, portanto, ajudava também, digamos, à própria escolha e ao próprio percurso do território. Continuando ligado aqui um bocadinho à questão da natureza e do desporto, acho que há uma ideia feita que se calhar ao longo de anos foi sendo alimentada, que o desporto associado à natureza era coisa para quem gosta de desportos radicais. O que, na verdade, atendendo a tudo o que já ouvimos, não é verdade, ou seja, há muitas áreas que têm... Há alguma verdade para alguns casos, mas não é de certo a única verdade sobre os desportos que se podem praticar em proximidade com a natureza. Muito pelo contrário, senão também não era tão familiar e não havia cada vez mais procura a este nível. Como é que, no lado do Instituto do Desporto, se olha para esta área que claramente tem ganho peso, ou seja, cada vez mais há pessoas à procura da oferta na área do desporto de aventura, desporto de natureza, mas não forçosamente no desporto radical? Sim, como o Júlio estava a dizer bem, o perfil das pessoas que vêm tem famílias e, portanto, dentro das famílias há pessoas mais radicais e outras, se calhar, mais calmas e, portanto, há um bocadinho de tudo e é isso que este território oferece e, portanto, é essa grande vantagem. Do lado do Instituto, o que nós temos estado a fazer com as federações de modalidade, com os clubes, com os agentes locais também, é a questão da organização, digamos assim, da prática, a questão da certificação dos treinadores, dos monitores, daqueles que têm por missão, lá está, orientar os praticantes, porque lá está, estamos aqui, e aqui a Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço tem tido um papel muito importante aqui nisso, porque há novas profissões, novas qualificações que não existiam e que é preciso regular, é preciso regulamentar, e isto é todo um trabalho que tem sido feito, porque lá está, é também uma oportunidade, aquilo que falávamos antes. Isto traz consigo novas profissões, novos negócios, novas coisas, e que se não tivermos algum cuidado também, daqui a pouco é uma grande confusão, e aquilo que era uma coisa boa passa a ser uma coisa má e a trazer problemas para o território. E, portanto, é preciso organizar tudo isto. Nem sempre é pacífico, porque lá está, há entidades que às vezes estão instaladas, digamos assim, já no território, mas que não reúnem as condições legais, é que é preciso qualificar, é preciso chamar a atenção até para a preservação do próprio território, que isto é importante, porque também todos sabemos que na área do turismo de natureza e nas náuticas são os principais protetores também, portanto, os praticantes são eles próprios os principais protetores do território. Que é uma boa notícia, não é? Porque ajuda. Isso é excelente e isso tem um efeito multiplicador. Esses também fazem isso em relação aos outros. Mas vou dar aqui um exemplo simples, que é a questão do surf, não é? Proliferam as escolas de surf, muitas delas sem as pessoas qualificadas, sem pessoas com a formação adequada para que lá está. As famílias deixem as crianças em segurança, saibam que está ali alguém que vai fazer as coisas com qualidade, que é isso que também é importante para o território, que é nós termos territórios diferenciadores, mas com qualidade também, porque cada vez mais isso é que pode fazer a diferença. Eu agora vou propor um exercício a todos, antes de entrarmos nas notas finais, que eu vou deixar duas notas, uma para o Júlio sobre o Manual de Boas Práticas, que é algo que é importante para toda a comunidade e para também, no fundo, tranquilizar qual é que é o caminho que está a ser seguido dentro do tema que estamos a conversar durante estas 2 horas, e obviamente para as despedidas, que vai ficar a cargo do nosso anfitrião, mas queria-vos pedir um exercício muito curtinho a cada um de vocês, que era, daqui a um ano, o que é que vocês gostavam de dizer de todo este trabalho que estão neste momento a abraçar, porque isto, na verdade, não começou agora, já começou há algum tempo. Estamos num momento de viragem porque há uma pandemia, porque houve, de facto, aqui um desafio que acabou por afetar-nos a todos de modos diferentes. Mas daqui a um ano, o que é que gostava de poder dizer, olhando para todo este trajeto que está a ser feito e todos os desafios que ainda tem pela frente?
Penso que o importante neste momento é consolidarmos aquilo que é a estratégia que temos vindo a fazer e, acima de tudo, penso que o trabalho que a Fórum Oceanos fez foi fundamental. Nós vivíamos numa grande dificuldade, que era de uma organização, digamos, de todo este cluster que está em torno do mar. Penso que essa é uma das maiores dificuldades que nós tivemos, que no fundo foi, e que a Cimo de Altomira também o fez, que foi identificar os parceiros, criar condições para que possamos estar em rede e, acima de tudo, trabalharmos em conjunto. O que gostaríamos daqui a um ano era de estarmos num posicionamento melhor, do ponto de vista de sanitário, que era fundamental, e termos novos desafios, novas realidades, novos projetos para apresentar. E, acima de tudo, que possamos ter mais investimento. É muito importante. Nós estamos também a qualificar jovens no território para terem também, enfim, oportunidades de desenvolverem também o seu projeto de vida. E aquilo que nós gostaríamos era que houvesse uma oferta turística, digamos, mais consolidada também em torno destas vertentes, que tivéssemos uma oferta, digamos, mais estruturada para podermos acolher ainda novos turistas e termos também mais oportunidades. Há um desafio que nós temos também, e que este era um desafio importante, também que observamos daquilo que foi a nossa relação com a Finisterre, com a Bretanha. Era também que este espaço territorial fosse também um espaço em que, portanto, os jovens do interior do país também pudessem ter prática de desportos náuticos e de conviver com o mar e com o rio, com os desportos náuticos. Ainda não cumprimos esse desafio. Estamos a preparar-nos, e estou certo, que também com o alargamento também da rede turística, enfim, temos as pousadas da juventude que também, fruto agora também de começarem a desconfinar, também vão começar a ter um papel importante, que era também de garantirmos aqui, e esse era também um desafio importante, que os jovens, por exemplo, de Macedo de Cavaleiros ou de Cabeceiras de Baixo, pudessem vir fazer uma experiência de surf. Vir aqui num passar. país como o nosso, às vezes é incompreensível em termos notícias de quem nunca viu o mar, não é? Exatamente. Porque estamos sempre tão perto. Mas ouça que isso não é preciso ir para o interior do país. Nós tivemos aqui uma experiência de uma jovem aqui, de uma freguesia que é de Lanheses, que a primeira vez que viu o mar foi precisamente com a prática desportiva. É curioso, estamos aqui e está a 16 km daqui. Portanto, não é preciso ir tão longe quanto isso. Esta é uma realidade. Mas esse era também um dos aspectos importantes. Era também que nós ajudássemos também a alargar este, digamos, conceito de maritimidade mais para o interior do país e criarmos também esta oportunidade para que os jovens do interior do país possam também ter experiências muito gratificantes, digamos, de conhecimento do mar e, acima de tudo, de vivências, de experiências no mar. E a caldeirada, como é que vai ser daqui a um ano? Desafio, agora já não tenho mapa, mas é salpicar aquilo, ter ali mais pontinhos, os pontinhos. 70 estações náuticas. Nós chegamos aí, mas sim, eu acho que as 35 estações náuticas, nesta altura, é um bom objetivo. Que os parceiros, e particularmente, no caso, o que eles têm, porque nós estamos a falar também, está subjacente a questão do desenvolvimento económico. E, portanto, quanto mais consolidados também tiverem os parceiros e particularmente as empresas, também mais emprego poderemos eventualmente ter. Pudéssemos ter um plano, pudéssemos estar integrados no programa de valorização do interior e que territórios de baixa densidade, como aqui no Minho também há, que pudéssemos ter ainda mais, e Porto e Norte, mas também, agora, em nome de todos, mais infraestruturas para que este possa ser um motor de desenvolvimento. Tivéssemos concretizado também ações de internacionalização, para que, com a retoma que inevitavelmente vai ter, nós possamos promover estes territórios por essa via. E é ali para a educação que possamos ter um investimento ainda mais significativo. Por aqui, para o Alto Minho e particularmente por Viana do Castelo, estamos bem. Mas, em termos nacionais, mais centros de formação desportiva. Porque, assim, para termos campeões como um desta estação náutica, que é o Fernando Pimenta, que é aqui de Ponte Lima, eles têm que ir para a água. Eles têm que ir para a água. Porque senão não há campeões nenhuns e depois podem pedir Olímpicos. Vamos ter Olímpicos para o ano. Não é? Mas vai começar muito ali. E quanto mais se fortalecer, como tu colaboras, os clubes, as associações que desenvolvem, mais os apoiarmos e com o desporto escolar ali, de certeza que vamos ter futuros empresários
grande parte por exemplo, hoje estive numa estação náutica em que um dos nossos embaixadores está com o Fernando Pimenta, ele, que era o campeão do wave ski, ele neste momento o que ele fez foi, é empresário também. Ou seja, uma boa formação de valores, de competição, de prática, etc., pode ser importante também para a questão da wakeboard, desculpe. Pode ser um bom trampolim para depois se fixarem e termos gente muito capaz aqui. Agora Daqui a é um sua ano, vez. não é? Daqui a um ano. Daqui a um ano. Eu, em tempos, às vezes num projeto ou outro mais desafiante, dizia daqui a 100 anos vimos cá tirar as dúvidas, mas a Ruth quer daqui a um ano. Só uma pequena referência aos principais mercados emissores aqui na região norte. Dezembro, o ano passado, 2019, fechou com os 5 milhões e tal de visitantes, e eles foram oriundos por esta ordem: de Espanha, França, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Itália, Países Baixos, Bélgica e Irlanda. O que é que eu quero dizer com isto? Tirando aqui Brasil, Estados Unidos, que são longínquos, Itália, que é muito similar a nós, portanto, todos os outros, eu estou em crer, pegando até nos dados do Júlio Pereira, que vão ser mercados, e eu não estou desagregado por produto, vão ser mercados que eu gostava muito de ver daqui a um ano, com os números próximos do fecho do ano passado. E seguramente que este é um produto que nós, da forma como está estruturado, conseguimos muito bem vender para públicos exigentes, públicos com poder económico e públicos que sabem e que querem, que nós sabemos que à volta de 90% dos turistas, quando procuram um produto turístico, procuram e pedem uma série de conselhos sobre o que vão encontrar. E são menos de 10% aqueles que sabem mesmo que querem, para onde vão, como vão, e já têm tudo preparado quando dão o primeiro passo para sair de casa. E este entorno da água está muito mais dentro deste, e sobretudo aqueles que se deslocam muito, está muito mais deste que prepara tudo e sabe muito bem o que quer e para onde vai. E eu acredito que vamos ter aqui um produto excelente para nos ajudar a melhor promover o Norte, e aqui o António José Correia vai perceber que vamos, eu e o Presidente Costa, vamos puxar para o Norte, portanto, por muito que certifique estações por aí abaixo, as nossas vão ser sempre as melhores, vão ser sempre as melhores, mas Ele disse-me quantas, não sei quantas. Agora eu pergunto quantas para o Portinari, que é para comprometer. temos muito para onde crescer ainda, é só subir o caudal do Tâmega, do Douro e do próprio Lima, por aí fora temos muito para onde crescer. Temos muito para crescer. Contamos. Mas só para dizer que é um produto que nos vai ajudar muito a promover, portanto, a diferenciar e a promover ainda mais o nosso território. E gostava, quando referi o elencar dos 10 principais mercados emissores, é só para ficar na retina de todos nós quais são, e sobretudo aqueles que estão mais próximos de nós. Qualquer um dos outros, tirando o Brasil e os Estados Unidos, está a 2, 3 horas de voo, e aquilo que nós queremos é que o aeroporto volte a funcionar com normalidade, que tudo volte à maior normalidade possível, que daqui a um ano que estivéssemos já a caminhar para os números de 2019 e com este produto se tornar um produto de bandeira. Se este é um destino de excelência, queremos que o seja, não temos dúvidas que tem tudo para o ser e para vencer, que seja um produto também de excelência e que possamos crescer, porque é, sem dúvida, um produto muito verde, muito natural, muito natureza, e é aquilo que a nossa casa comum precisa. Continuando a ronda. Bem, daqui a um ano é já aí, não é? já aí. Ou seja, não é muito. falta É muito, um estalar de dedos, mas de qualquer forma eu gostaria, no que ao IPVC diz respeito, gostaria que fosse dito o IPVC que era um parceiro, que continuava a ser um parceiro importante, estratégico, para, digamos, na ajuda a conseguirem-se todos estes objetivos que, entretanto, vão sendo aqui por quem tem essas responsabilidades, e que as responsabilidades sejam muitas vezes diluídas e repartidas, não é? Mas que nós fosse dito que somos um parceiro na ajuda ao desenvolvimento da região, neste como noutros projetos.
O seu foi fácil, porque assim, já são há 30 anos, portanto, é só manter. É uma relação Júlio. estável. É uma relação Quer dizer, eu diria que, portanto, daqui a um ano, portanto, aquilo que me parecia assim mais fundamental, para além daquele aspecto que eu referi há pouco da cooperação, era de facto a questão do reforço digamos, das empresas, digamos, da dinâmica das empresas na estação náutica. Penso que essa é a questão, digamos, é o nosso desafio. Nós já temos, digamos, várias empresas, estamos digamos, agora a consolidar a estação náutica e a reforçar, digamos, essa participação, porque, pronto, temos consciência que, digamos, também em bom rigor, quer dizer, para além dos investimentos públicos e associativos, são aquilo que para nós é fundamental é que esse investimento público ou associativo exerça um efeito catalisador sobre o investimento privado e, portanto, é isso que vamos continuar a trabalhar no sentido de reforçar essa dimensão das empresas, para isto também não ser completamente abstrato e também, portanto, na lógica apenas de trabalho em rede, que já de si é importante, também prevemos, digamos, lançar a breve trecho, logo que esteja definido o quadro referencial, portanto, por parte da Comissão Europeia, agora no contexto da reprogramação, digamos, um aviso de concurso no âmbito do Mais Coisa Investimento, onde esta área da náutica será do investimento empresarial nesta área da náutica, terá um papel preponderante. Portanto, é algo que para nós, digamos, reforço dessa dinâmica, portanto, algumas condições de adaptação agora, digamos, esta questão do Covid para essas empresas e para outros desafios que entendam, julgo que é um elemento fundamental que ao longo do próximo ano para nós seria fundamental também concretizar, julgo eu. E agora a voz ao desporto. Pois, a vantagem de falar em último é esta, que já que é para pedir, eu quero que Pedir em grande. Isto tudo que está aqui. Portanto, que haja mais jovens a praticar desporto, mais gente no território, mais emprego jovem, mais qualificação do território, mais qualificação das pessoas, mais infraestruturas. Isso significa que, de facto, um território mais desenvolvido, mais coeso socialmente e desportivamente, portanto, que é isso que nos interessa a todos. E agora que estamos com aqui os minutinhos que faltam para terminar, Júlio, acho que é a altura de falarmos desse manual que há pouco eu interrompi, mas porque a ideia era que pudéssemos falar um bocadinho sobre isso. Acho que é uma informação aqui já extra debate, útil para efeitos futuros. E depois vou passar a palavra ao Sr. Presidente assim para fechar o nosso debate. Ok, muito obrigado. Só dar nota que há pouco foi referido até por vários intervenientes que, pronto, que a questão da segurança, confiança, portanto, era um elemento fundamental. E, aliás, até, portanto, há pouco também, na questão que colocava, até do ponto de vista do público, até muitas vezes o público também tem a ver, portanto, há público mais radical, mas e o público, assim, digamos, com maior preponderância, de facto, é um público familiar. E, aliás, no tal estudo, já agora aproveito também para referir-se, no tal estudo do Plano da Náutica, portanto, se dizia, o principal público é familiar e, portanto, nas famílias, portanto, 2/3 digamos, das decisões para onde é que são as férias são tomadas pelas mulheres, o que até me parece uma percentagem baixa, aliás. Tendo a minha experiência pessoal, até me parece uma percentagem baixa. Lá em casa, sim. E, portanto, estas questões da segurança e confiança adquirem aí, digamos, do público feminino, de quem decide, não é? Portanto, também uma dimensão preponderante. Pronto. A questão da náutica tem uma questão da segurança que é muito importante, da prática da própria modalidade, e agora acrescida com este desafio que é colocado pelo Covid. E, portanto, aquilo que, ao fim e ao cabo, a CIM, depois em colaboração aqui com a equipa também do Rafael Oliveira, portanto, entendeu desenvolver portanto, fez até alguma adaptação aos projetos que estávamos a desenvolver neste sentido, no sentido de responder a este contexto de urgência e de emergência, portanto, no sentido de disponibilizar às empresas, portanto, um contributo que, enquanto um manual, digamos, de boas práticas, digamos, de resposta nas diversas modalidades, portanto, a este desafio do Covid. É um primeiro contributo que vai ser seguido também, não apenas não é apenas o manual, vai haver também módulos, portanto, que vão estar disponíveis também a partir da manhã no YouTube. Vamos também, portanto, em setembro, portanto, desenvolver também ações de capacitação, webinars, portanto, com as próprias empresas, para reforçar esta dimensão. Terá que ser naturalmente só em setembro, porque neste momento as empresas estão a aproveitar, digamos,
esta pouca época que vão ter, pouca época alta que vão ter, e portanto só a partir de final de setembro provavelmente é que isto será viável depois trabalhar mesmo com as empresas, mas é o nosso contributo também para essa resposta que disponibilizamos a todas as empresas e a todos os atores que intervêm nesta área. Obrigada, Júlio. E agora resta-me pedir-lhe que encerre este debate. Eu não sei se quer fazer aqui algum resumo da nossa conversa. Eu acho que os temas que nós tivemos a tocar basicamente acabaram por cobrir o programa que vocês ambiciosamente também já traçaram, mas faltou alguma coisa, também acho que é uma boa oportunidade, porque às vezes quem pergunta pode deixar alguma coisa de fora e estes fechos ajudam também a compor esse resumo do que é que aqui aconteceu. Compete-me agradecer em nome do Alto Minho. Em primeiro lugar, estamos muito honrados com esta, digamos, com as estações náuticas, agradecer à Fórum Oceanos o facto de nos ter permitido também sermos parceiros neste projeto, que é um projeto ambicioso e de certificação, de qualificação e de visibilidade do nosso país como um país de um destino turístico de qualidade, sustentável e, acima de tudo, seguro. E, naturalmente, também agradecer a todos os parceiros, porque isto só foi possível porque há, de facto, aqui um grande enquadramento. Naturalmente, aquilo que nós vamos procurar fazer é continuar a trabalhar no sentido da promoção dos desportos náuticos, continuar a trabalhar com as instituições para a formação cada vez mais de jovens qualificados para termos, de facto, um serviço de grande qualidade e procurar também acrescentar mais valor ao território, atraindo mais investimento privado para novos empreendimentos turísticos, criando novas infraestruturas e, para isso, naturalmente, que tudo isto que está hoje a ser programado, quer na reprogramação do atual quadro comunitário, quer na previsão do próximo quadro comunitário, em que o grande desafio é o ambiente, são as questões, de facto, da transição energética, das alterações climáticas, cada vez mais também procurarmos enverdar por um turismo mais sustentável, por um turismo mais amigo do ambiente, em que possamos também aqui dar o nosso contributo neste espaço regional para que este grande desafio que a União Europeia tem de transformar, digamos, a Europa num espaço mais amigável, digamos, no planeta, que nós possamos ter também uma componente importante. Estou certo que os desportos náuticos são por si mesmo também uma oferta muito qualificada que não degrada o ambiente desde que tenham regras e para isso há aqui um trabalho importante de todas as instituições que eu gostava de agradecer, os parceiros e naturalmente também fazer já aproveitando também este tempo de antena para que visitem o Alto Minho porque estou certo que vão ter uma oferta qualificada e acima de tudo uma oferta com muita segurança porque houve um grande cuidado de todas as instituições, das associações empresariais de trabalharem, das associações de hoteleiros, da própria entidade de turismo Porto e Norte, que fez aqui um trabalho também fantástico de promoção também do turismo seguro e estou certo que quem vier para cá vai levar uma boa imagem daquilo que foi também o trabalho desenvolvido ao longo deste tempo. Mas o problema é pô-los daqui para fora. Quando vêm... é um desafio, esse é o desafio seguinte. Mas é um desafio de fixação. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite também para moderar este debate. E de certeza que nos próximos meses vão voltar a ouvir falar não só das estações náuticas, mas sobretudo do Alto Minho, que vai continuar a fazer este tipo de promoção de uma região que, apesar dos tempos que vivemos, continua a ser um sítio excelente para visitar em Portugal. Estamos cá vindos de outros sítios. Obrigada. Obrigado.